O missionário, o senhor falou aí que desde criança foi entregue na igreja e serviu a Deus. Serviu. O que é servir para você? Servir é se entregar e fazer com convicção. Servir é você entender que o que me aconteceu na minha vida é pela graça. E eu tenho a obrigação de fazer alguma coisa para ajudar os demais. Quando você serve, é no sentido de ser útil. E essa consciência de ser útil tem que ser entre você e Deus. Porque se você for ver ao seu redor, você acaba, de certa forma, a receber influência das pessoas que fingem servir, mas não estão servindo. Por isso, eu digo que servir é você ganhar a consciência de dar o seu para a obra. Servir. E ser servo não é um chamado apenas para alguns, é um chamado de Deus para todos, Para né? todos, exatamente. Ser servo é chamado de Deus para todos, não é? Foi o que a palavra disse, não é? Não, ide por todo mundo pregar o evangelho. O ide. É uma obrigação. Esse chamado aqui é no sentido geral, independentemente daquelas pessoas que terão especificamente um chamado, não é, em função de dons ministeriais. Mas no sentido geral, todos nós. E temos que servir. Eu costumo fazer um paralelismo, por exemplo, entre o servir, não é, o que está por detrás. No servir, há uma obrigação. E essa obrigação, não é, tem que ser cumprida. Quando você não cumpre essa obrigação, melhor dizendo, você está, eu digo paralelismo, com uma figura do direito penal, que é chamado crime por omissão. Crime por omissão, não é? É nas situações em que eu tenho dever de guarda. Eu imagino que eu celebro um contrato com o senhor para proteger essa sua garrafa de água. Está tudo clausulado. Sim. Eu me distraí, não é, no serviço de guarda, e a garrafa caiu e quebrou. Digamos. E você aciona os institutos que a lei coloca à sua disposição para me responsabilizar. E eu fui condenado por omitir. Omitir o quê? O dever que eu tinha. Servir com zelo, com cuidado, para essa garrafa não quebrar. Eu me distraí, não é? E a garrafa quebrou. No chamado sentido geral, essa obrigação está em todos nós. Então ninguém pode, na situação alguma, dizer que não, eu não sou muito bom de falar, eu não posso fazer isto, mas aquilo. Não, isso não pode. Porque é uma obrigação. Imagina se Deus estivesse na posição, assim, digamos assim, do homem, não é? Enquanto juiz, qual seria a nossa pena? Porque no crime por omissão há a falta do cumprimento do dever, a omissão do cumprimento do dever. Não é? Então, quando há omissão no cumprimento do dever, você é responsabilizado por isso. Não é? Você é sancionado por forma a ter omitido a sua obrigação. No chamado, no sentido geral, todos nós temos. Quando você omite de pregar o evangelho, você está a cometer crime por omissão. Porque há uma obrigação disto. No sentido geral, para todos nós fazemos. Então, isso deve, não é? Mas eu costumo dizer que há que haver consciência nisso. De servir. Sim. Então, no reino não é servir de qualquer forma. Não. É servir com excelência. Com excelência. Servir com excelência. Dar o seu melhor. O que é servir com excelência? Servir com excelência é servir com dedicação. Servir sem reserva, servir com qualidade. E quando você serve, não é, com excelência, você ganha com isso. Deus faz você subir. Deus coloca você na posição, não é, alto. E a contrapartida de servir com excelência, Deus é honrado nisto. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Daniel, não é, no reinado de rei Dario, Daniel capítulo 6, versículo 1 até 4. A Bíblia diz que chega um momento em que Dario teve que decretar em todo o império babilônico que o único Deus a ser adorado é Deus de Daniel. Daniel ganhou estaturas, Daniel ganhou posições, foi respeitado. E servir também exige sacrifício. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes por dia. Você quer servir, faz com excelência. Você é chamado, por exemplo, para ser missionário. Não fica lá ganhando seu proveito. Você tem que servir a Deus. Ou seja, há uma preocupação de tentar agradar o público. Não é? Isso,
às vezes há uma preocupação que eu me coloco. Nós, às vezes, somos tão contraditórios ao ponto de achar que podemos enganar a Deus. Como é que você pode enganar a Deus? Quando você não serve com excelência, você está armando o quê? Por exemplo, você foi confiar, olha, arruma esse celular aqui, e você faz de qualquer jeito e acha que está pronto. Que o divino está vendo você. Nisto você não será promovido, você não será engrandecido. E o pior, Deus será, não é, desrespeitado por você ter servido mal. Por ter servido mal. Por isso, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, a Bíblia diz que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando você serve com excelência, a imagem de Deus está patente. Deus se alegra vendo o servo dele não é servir. E não vamos dizer que servir, por exemplo, é só no âmbito religioso, ou seja, no âmbito missionário. Não é? No seu trabalho, como é que você serve? Como é que você presta serviço? Você é dedicado ou você quer fazer de qualquer jeito? Você não será promovido. E pessoas vão faltar a Deus com respeito por você ter prestado um serviço péssimo. Então, nós temos uma obrigação de servir. Não de qualquer jeito, mas com excelência. Porque Deus é engrandecido nisso. Até porque a gente está representando um reino, né? O reino, o maior reino. Somos... Você imagina um embaixador representando o país dele nas péssimas condições. Nós somos embaixador de Deus aqui na terra. Então seria hipocrisia eu orar, venha a nós ao teu reino, se eu não sirvo com excelência o meu próximo. Muita hipocrisia. É isso. Isso é tentar enganar Deus, é tentar dar voltas. Não pode. Faz com excelência. Você, pastor, sirva com excelência. Não só, por exemplo, gabar do título. Você é missionário, sirva com excelência. Você é presbítero, sirva com excelência. Você é confiado, por exemplo, dirigir louvor. Tem gente que nem preparo, chega, desafina uma articulação aí, mal preparado. Não, eu estou dando o que é isso? Dá o melhor. Você já parou para tirar tempo a isso? Você é de teclado. Você treinou, você preparou. Por exemplo, estamos vendo aqui o Fábio servindo com excelência, trazendo pessoas aqui para abordar questões que vai, não é, despertar a mente de muita gente, de muitos seguidores. Temos que fazer o mesmo, esperar em ti e servir com excelência. Fazer o melhor. O senhor podia preparar um estudo assim, não é? Menos aqui, está com ar, eu tenho água aqui, e o nosso Léo aí, com precisão, com... Isso é elementos, não é? Para explicar o quão bom quando a gente faz. Elemento que explica a excelência, pelo menos quando nós fazemos algo. Você vai estudar. É só estudar para ter diploma ou é só, por exemplo, estudar para vir ganhar trabalho? Estude com excelência. Estude. E tenha conteúdo. Não é de qualquer jeito. Isso nós faltamos Deus com respeito. Nós não podemos estar fazendo isso. E é interessante que o servir também, pastor, independentemente da posição. Exatamente. Porque tem gente que alcança uma posição e ele acha que não é mais servo. Para o lado eclesiástico, por exemplo, Paulo. Paulo foi o maior apóstolo dentre os apóstolos. O maior escritor do Novo Testamento. Aí ele escreve aos Romanos, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele não diz primeiro, Paulo, chamado para ser apóstolo, servo de Jesus Cristo. Exatamente. Ele se auto-intitula como servo. Servir é ato de humildade. É ato de humildade. Quem serve é humilde. E os humildes é que a palavra diz serão engrandecidos. É verdade. Os humildes é que serão engrandecidos. Você não vai morrer se você servir com excelência. Por exemplo, hoje a briga de estatuto, de posição na igreja. Não, eu já não estou nisto, eu prefiro aqui, então já estou aqui, não tenho obrigação de fazer qualquer serviço. Não faça isso. E não faça isso. Temos que fazer o de frente, não é? O maior líder, a inspiração em servir é Jesus. O que ele fez com os discípulos? Lavou os pés. Lavou os pés. Quão bom quando você serve. Você ganha, você protege. E Deus é louvado nisto. Está faltando em nós essa cultura do servir? Falta. E é visível, pelo menos durante, ao longo dos tempos que eu já fiz o meu percurso na igreja, eu percebi que falta, não é, a cultura e a humildade de servir. Todo mundo que está na posição de topo, todo mundo. Mas não está disposto, não é, a sacrificar, a ser humilde e ganhar estatura em função
não é? Quer dizer, não imagina que quem nos faz estar na posição do topo é Deus. É. E você quer chegar lá sem Ele. Como? Arrumando briga. Não está certo. A igreja precisa, não é? Educar, instruir, ensinar a geração, não é? Atual ou a futura geração ao servir. Ao servir. Eu inspirei em alguém, não é? Quanto ao servir. Eu inspirei nele. O nome dele é Mateus Celo, mas já faleceu há muitos anos. É um líder humilde. E são através dos servos que a embarcação chega ao destino. O senhor vai lembrar, até a palavra ministro significa isso, né? Se refere aos remadores do porão, enquanto as grandes embarcações estavam lá em cima, os tenentes, os capitães apareciam, mas os ministros, os remadores estavam remando, fazendo a embarcação chegar ao destino. Sem esses aqui, sem as intervenções desses aqui, o destino não chegaria, ou seja, não chegaria ao destino todos eles. Não chegariam. É verdade. Então, para a igreja ganhar, não é, mais campo em fazer a obra, temos que ensinar a servir. Se nós não trabalharmos isto hoje, daqui a 20, 30 anos, não vamos ter ninguém para servir na obra. Se todo mundo quer estar na posição de topo, e nós estamos a transmitir a partir das nossas ações o servir com excelência, não vamos ter obreiros. Não vamos ter. Verdade. Isso vai ser uma consequência. E o que é que vamos dizer depois? Isto leva-nos à questão aqui da responsabilidade Geracional. A questão que se coloca, por exemplo, o que é que tu estás a fazer hoje que possa influenciar as futuras gerações? O quê? É preciso que nós assumamos a nossa responsabilidade hoje.